Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso. Galera, pode entrar à vontade aqui no UFC, porque aqui a gente abre o nosso clube para o fã de esporte e para os grandes nomes do futebol na véspera da decisão da Libertadores. Mas agora vamos até o gramado, a gente está mostrando aí o Palmeiras, que fez exatamente o que o Flamengo fez agora há pouco e nós mostramos ao vivo. O Palmeiras, por volta de 4 da tarde, fez isso também, reconheceu aqui o gramado. Abel Ferreira e Felipe Melo deram entrevista e nós estamos recuperando e trazendo todos os detalhes para você, porque aqui é Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, é a decisão brasileira da Libertadores. E o Pedro Henrique Torre está no gramado aqui do Estádio Centenário. E que gramado, hein, Pedro? Bem-vindo ao nosso clube. Fala, João, tudo bem com você, os amigos do ESPN FC? Que gramado, né? Que gramado, ainda mais pra gente que tá acompanhando o gramado do Maracanã ali, quando a gente bate o olho nesse gramado aqui do Centenário, que diferença, hein? E a gente não joga, imagina os jogadores do Flamengo que entraram em campo aqui, ficaram namorando esse gramado para essa decisão de amanhã. Então fica aquela expectativa bem grande, porque eles podem apresentar aqui no Estádio Centenário essa partida contra o Palmeiras. A gente acompanhou esse reconhecimento de pertinho aqui dos atletas do Flamengo, mas também a coletiva do técnico Renato Gaúcho, também do capitão Everton Ribeiro, mas praticamente todas as perguntas ali concentradas mesmo no comandante rubro-negro, como até o Pascoal aí, eu estava ouvindo, o Pascoal estava ressaltando como o Renato se mostrou bastante incomodado, né, com essa questão ali do Grêmio, a última partida, aquelas coisas assim, a torcida levantando muito a questão de como o Flamengo se portou diante do Grêmio, abriu 2-0, aí depois deixou empatar, muita gente falando assim, será que o Flamengo deu uma queda ali porque o Renato tem uma ligação muito próxima? Então o Renato se mostrou bastante incomodado com essa questão, disse que não ia nem responder, mas aí depois estendeu um pouco esses questionamentos assim sobre essa partida contra o Grêmio, aí depois virou um pouco a página, falou mesmo dessa decisão. Perguntei para o Renato se o Flamengo ia ser aquele protagonista mesmo, com posse de bola, tentando se impor em campo, ou ele ia se adaptar na partida de acordo com o que o Palmeiras ia apresentar também, como ele fez até no Allianz Parque, naquela vitória no Campeonato Brasileiro. Foi o Flamengo mais de contra-ataque, jogando uma partida, chamando um pouco mais o Palmeiras e jogando, venceu por 3-1 no contra-ataque. Aí o Renato, se o Abel Ferreira diz que tem um plano, o Renato disse que tem planos A, B e C. Mas ele não revelou não falou quais são esses planos não. Ele disse que vai ficar tudo para amanhã mesmo, porque ele não quis definir se o Arrascaeta vai jogar, enfim, se o Michael vai jogar. Foi até perguntado diretamente, o Michael vai para o campo? Aí ele deu uma enrolada ali, não quis deixar muito claro, mas a informação é que os quatro vão iniciar, os quarteto ali, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e também o Gabigol. É essa a expectativa, que o Flamengo vai com seu time completaço aqui no Estádio Centenário. A aposta, porque o Flamengo não tem os jogadores 100%, até não teria como, o Arrascaeta ficou quase 50 dias aí parado por conta da lesão, voltou aos poucos, mas o Flamengo aposta demais no caráter decisivo desses atletas e o trabalho foi feito para que eles tivessem condição de jogo. Eles têm condição de jogo e aí devem entrar aqui, até porque tem o Arrascaeta, como muitos de vocês destacaram aqui, entrou aqui no gramado, apontou, ficou dando dicas, então isso conta bastante também, tá na terra dele, né? Conhece o Estádio Centenário aqui, isso tudo conta demais na hora de uma decisão. O Flamengo treinou mais cedo no estádio do Del Siglo, né? O campeão Del Siglo, do Peñarol, fez a sua última atividade, todos em campo, abriu 15 minutos ali, todos em campo, aquela atmosfera tranquila, como eu venho relatando, uma tranquilidade, também aqueles relatos ali de que é uma tranquilidade, todo mundo muito confiante e também não há aquele peso que tinha em Lima, de 38 anos sem um título de Libertadores. Isso, de certa forma, dá uma facilitada aí para o Flamengo nessa decisão contra o Palmeiras, mas é jogo duríssimo, todo mundo sabe disso. É o Palmeiras do outro lado, o atual campeão da Conmebol Libertadores. Então o Flamengo, João, preparadíssimo para essa decisão amanhã, deve sim entrar em campo com aquele 1 ao 11. Todo mundo sabe, Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio,
também tem o Davi Luiz, Felipe Luiz, o Ilharão, Andrés Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e na frente Gabigol, que foi quem decidiu a última Libertadores que o Flamengo conquistou em 2019. Volto com você, João. Ok, muito obrigado, Pedro Henrique Torre. E daqui a pouco nós voltamos aqui direto do Estádio Centenário de Montevidéu. Tudo pronto para a decisão épica, memorável, histórica. Parou a música, né? Parou a música. Acabamos de saber aqui que não teremos aquele ajuste musical de som também. Tudo já foi feito mais cedo, então vamos tocar a bola tranquila aqui. Mas o nosso clima é bom, estamos no nosso clube, Happy Hour na ESPN, com o Zinho aqui no Estádio Centenário de Montevidéu, com o Mauro Naves, o Silas e o Pascoal no estúdio do Rio, e você participando com a gente. Daqui a pouco tem Edu de Menezes de novo na FanFest, aqui em Montevidéu. Muita gente está chegando aqui, rubro-negros, palmeirenses. Há uma expectativa de que 120 mil pessoas estarão aqui, não todas no estádio, porque não dá mais para acompanhar esse evento. E a Bibiana Bolson acompanha o Verdão. Ela esteve hoje na coletiva do Abel, do Felipe Melo, e tem as informações do Alviverde Imponente. Alô, Bibiana, bem-vinda ao nosso clube. Abraço, João, companheiros, fã de esportes, olá para vocês mais uma vez. A gente está ao longo do dia seguindo todos os passos do Palmeiras. Você comentava aí com relação ao ensaio que foi realizado mais cedo, mas se você quiser festa, emoção, daí você pede daqui a pouquinho pro Eduardo de Menezes cantar, que eu sei que ele é bom de cantoria, viu, João? Vamos lá, vamos ao Palmeiras. Vocês já comentaram com relação a isso, e isso é muito claro, a diferença do clima, da entonação, do semblante, do que a gente vê assim de bastidores entre o Flamengo e o Palmeiras. Eu acompanhei a coletiva de imprensa também do Flamengo e a gente vê um Renato Gaúcho muito mais atacando, digamos assim, a imprensa e muitas vezes até desviando de uma resposta que poderia ser produtiva para o fã de esportes que está acompanhando, para a gente debater, do que o Abel. A gente viu uma coletiva do Abel muito sereno, muito tranquilo. É legal quando ele coloca também, é questionado com relação ao Palmeiras não conseguir vencer esse Flamengo desde novembro de 2017. 4 anos se passaram. E ele fala com muita tranquilidade que a história não vai entrar em campo e que amanhã é uma oportunidade para esse Palmeiras fazer diferente e mudar essa história, sendo então tricampeão aqui no Estádio Centenário. Se tinha uma grande dúvida ao longo da semana com relação ao Felipe Melo, eu confirmei hoje cedo que ele vai jogar agora. A gente não sabe em que condições estará o Felipe Melo. Se vai ser no sacrifício, e aí possivelmente vai ser essa postura também, porque é um líder, é um jogador experiente e deixou muito claro que vai tentar dar tudo que ele puder aí. O Abel confirmou hoje o Felipe Melo no jogo, na partida, disse muito claro, Felipe Melo joga, mas o próprio discurso do Felipe Melo em alguns minutos, ele dá a entender que talvez seja ainda um problema essa questão física. Então a gente não sabe se vai estar no seu 100%, mas sabemos que pelas características do jogador, pela personalidade do atleta, pelo que ele representa também e na confiança que o Abel Ferreira tem, eu colocaria ele entre os 11 aí do Palmeiras. Outra mudança, a gente está trabalhando com uma escalação com o Scarpa começando entre os titulares. Eu tenho falado isso nos últimos dias também. Mas há uma possibilidade de termos um Palmeiras diferente também com Danilo em campo e Felipe Melo. E aí o Felipe Melo fazendo uma posição mais defensiva, não especificamente aí no meio campo, aí o meio campo com o Danilo e o Zé Rafael sacando então o Scarpa para começar essa partida. Claro que são alguns detalhes que ainda estão sendo alinhados e eu conversava com alguns colegas que o Abel, nem os próprios jogadores sabem na véspera quais são aqueles que começam, os 11 que começam. Ele deixa realmente para a preleção, até para não causar nenhum tipo de desmotivação ou incômodo, ou gerar aquela reflexão assim do jogador ali, não tô entre os 11, como é que vai ser? Então, geralmente no dia do jogo, aí na preleção, são quando os atletas sabem quais são os 11 que começam. Então, com relação à escalação do Palmeiras, eu diria que a questão é essa. Se vamos ver um Palmeiras com o Felipe Melo todo o tempo, se ele vai estar em plena condição também, vontade tem, e tem muita, tá mostrando isso, até pela coletiva de imprensa, pelas conversas que a gente
gente teve acesso aí, que ele falou com pessoas próximas do jogador e mesmo pessoas que a gente conhece também, a gente sabe que ele está bastante motivado. E aí essa possibilidade do Scarpa começar depois, né, ao longo da partida, entrar então no time dos 11 titulares do técnico Abel Ferreira. É legal também relatar aqui, João e amigos, a gente acompanhou toda a preparação do Santos e do Palmeiras na final deste ano, né, que acabou sendo disputada em janeiro. E olha, digo que é completamente diferente. Eu vejo um Palmeiras muito mais maduro, muito mais seguro e um clima muito mais leve. E até engraçado pensarmos um Palmeiras dessa forma, porque vem de resultados não satisfatórios no Campeonato Brasileiro, de algumas derrapadas, mas realmente eles conseguiram virar essa chavezinha e é um clima muito bom que a gente sente nos bastidores, amigos. Ok, Bibiana, ótimas informações do Verdão, que está pronto para a final nesse estádio maravilhoso, o monumento do futebol, Estádio Centenário, inaugurado em 1930 para a primeira Copa do Mundo, um dos estádios mais importantes e emblemáticos do futebol mundial. Aqui, ó, 20 finais de Libertadores, a decisão da primeira Copa do Mundo em 1930, 4 finais de Copas Américas. Futebol uruguaio que tem aí o Peñarol com 5 títulos, o Nacional com 3 títulos, mas há muito tempo não marca presença. E eles estão voltando agora a ter uma grande final de Libertadores aqui no Centenário, 11 anos depois. O último que esteve aqui foi o Santos, que em 2011 fez a final com o Peñarol e acabou sendo campeão, o time brasileiro. Obrigado, Bibiana, pelas informações, mas agora vamos entrar nas coletivas, nas declarações para o Zinho, Mauro Naves, o Pascoal e o Silas analisarem. Primeiro, Renato Gaúcho, veja esse trecho do que disse o Renato. Eu não vejo favorito, independente de quem vem vencendo seus jogos ou perdendo seus jogos, os dois vencendo, os dois perdendo, não existe favorito, na minha opinião, porque são duas grandes equipes, com jogadores a nível de seleção brasileira. São os últimos 2 clubes que foram campeões da Libertadores, o Flamengo em 2019, o ano passado o Palmeiras. Então as duas equipes chegam com méritos, no meu ver, na minha opinião, não existe favoritismo, até porque é uma partida disputada em 90 minutos e tudo pode acontecer. Às vezes você tem uma equipe que vem vencendo todos os seus jogos e em 90 minutos não está naquele dia e perde uma competição. Então não tem favorito, até porque as duas equipes se prepararam bem para essa final. E como falei, grandes jogadores de ambos os lados. E no momento que você tem essa qualidade dos dois lados, tudo pode acontecer numa partida. Eu fico muito feliz por nós termos recuperado o Michael. Eu lembro quando cheguei no Flamengo, em que estágio ele estava, em que estágio ele se encontra hoje. O Flamengo tem grandes jogadores. E como falei, o importante é a gente ter recuperado mais um jogador, que no caso o Michel, mas o Flamengo tem Arrascaeta, tem Bruno Henrique, tem Gabigol, tem Pedro, tem Everton. Então são jogadores muito acima da média. Então essa é uma dor de cabeça que eu sempre falo para eles, que todo treinador gosta de ter. Qual é a dor de cabeça? É você quebrar a tua cabeça para você colocar 11 dentro do campo. É isso aí, Renato enaltecendo os seus jogadores e elogiando o Michael e falando que está feliz por tê-lo recuperado. Agora a palavra favoritismo, eu acho que a que a gente mais falou foi favoritismo, Arrascaeta e Felipe Melo. Foram os termos mais citados por nós nesse período todo. Favoritismo, quem é favorito na final aqui amanhã? Tem um monte de gente jogando favoritismo pro outro lado. Veja essa sequência aí. Final de Libertadores, para mim, não tem favorito. Final de Libertadores, tudo pode acontecer. Não existe favoritismo para um jogo como esse. São duas equipes gigantes. São duas equipes com um grande elenco. Então tudo pode acontecer. Eu vejo as coisas de forma muito pragmática. Favoritismo, isso é para vocês que escrevem e para os comentaristas, para os mais especializados, para os menos, para os que estudam mais, para os mais preparados, para os menos preparados. Para mim temos um propósito. É ganhar a final. Esse é o nosso propósito. Esse é o meu propósito. É nisso que eu me foco. O resto, deixo para vocês escreverem e preencherem jornais, e tem muito que escrever e preencher. O favorito é o Palmeiras porque é o atual campeão. O favoritismo é fácil. O Palmeiras é o atual campeão. Quando tem um atual campeão numa final, ele continua sendo favorito. Eu acho que são duas grandes equipes. O Palmeiras, de fato, foi o campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil do ano passado.
Mas é um jogo muito difícil de se prever qualquer tipo de resultado. Eu estava ouvindo até os comentários anteriores aqui. São times que jogam de forma distinta, mas que ambos têm grandes jogadores, têm grandes técnicos. E é uma final. Tudo pode acontecer, né? Então, acho que não tem favoritismo realmente. Pois é isso aí, rapaziada, tá passando aqui, por isso que a gente tá dando tchauzinho, né? Tem muita gente em volta aqui da organização do evento, todo mundo acompanhando, ESPN FC ao vivo aqui também no Estádio Centenário. Pessoal aí do estúdio, hein? Depois eu venho aqui com meu amigozinho direto do Centenário, o Silas, Mauro Naves e Pascoal. O único que falou que tem favorito foi o Marcos Braz. Falou, o Palmeiras é favorito. Os outros falaram, não tem nada disso não e tal. É engraçado, esse negócio de favoritismo no Brasil, ele é desprezado totalmente. Eu nunca vi, 40 e tantos anos de profissão, nunca vi um treinador chegar na final e falar assim, opa, favoritismo? É comigo mesmo. Tô aqui, opa, o favorito? Claro, meu time joga mais, meu time é melhor, meu time chega em melhores condições. Porque o favoritismo não ganha jogo, meu senhor. O favoritismo nunca ganhou uma partida de futebol. Porque isso é decidido dentro de campo, né? Um dia bom, um jogador de um dia bom, magnífico, resolve um jogo desse aí. Aquela bola cruzada na área, e aí o Breno Lopes vai subindo. Aquilo levou quase uma eternidade para ele cabecear. E aí sai da cabeça dele, o John fica olhando, a bola vai entrando na rede, leva mais uma eternidade para entrar. 47 minutos do segundo tempo, o Pinola vai tirar a bola, ela vai quicando no pé esquerdo do Gabigol, e aí o Gabigol, pimba, faz o segundo gol e o Flamengo é campeão da Libertadores da América. Quebra qualquer favoritismo, né? Favoritismo, ele está apontando aquele que, para nós, ou de forma geral para os torcedores, né? Para aqueles que entendem que o seu time é favorito, aquele que tenha as maiores possibilidades de uma vitória. Você não pode... Eu vou falar por mim, né? Eu já vi nesses 59 dias, porque se não me falha a memória, depois que terminou a partida de classificação do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, eram 59 dias para a final, né? 59 dias. O nosso primeiro programa aqui eram 57 dias para a final. E de 57 dias para cá, esse favoritismo já passou por mãos diferentes, pelos momentos diferentes vividos por cada equipe. Mas isso não ganha jogo. E não é como o Renato diz, não, é com vocês na imprensa, é no sabor das ondas. Não é, Renato, no sabor das ondas. É pelo momento vivido de cada equipe dentro das competições. É por isso que existe essa análise do favoritismo. Mas eu chego nesse momento, faltando aí menos, já agora o pessoal já estaria comemorando o título, né? Nesse horário já estaria comemorando o título. Então, eu fico com a impressão de que é 50% para cada lado. Eu não consigo ver um distinto, mas já vi o Flamengo melhor e vi o Palmeiras melhor naquela arrancada das vitórias. E vi o Flamengo evoluir dentro das competições. Agora, amanhã taco a taco e quem puder mais vai ganhar o jogo, quem tiver mais qualidade vai ganhar o jogo, porque decisão é assim, é feita dessa forma. 19:19 nesse momento, 7:19, 19 horas e 19 minutos. Não sei se vai ter prorrogação, se vai ter pênalti, se essa hora o João Guilherme já está gritando que um ou outro ali, ó, evidentemente, já foi campeão no jogo o tri! Normal, tri para alguém com certeza, né? Não sabemos como é que vai ser. Aqui no Brasil, né, Pascoal, ninguém assume que é favorito, ao contrário, aqui no Brasil adora-se jogar o favoritismo pro Braz, outro. Né? Não, isso que o Braz está fazendo é óbvio que ele acredita no time dele, é óbvio que ele acha que o time dele é o favorito, que é melhor tecnicamente, mas é muito cômodo e fácil e é o que acontece, sempre jogar o favoritismo para o adversário, né? O presidente Landim já foi mais na linha que eu tô, que é meio a meio mesmo, né? Porque não dá para dizer, né? Agora, o que vai acontecer? Como é que a gente vai ter bola de cristal? O Landim, é exatamente o que eu respondo. Pode acontecer tanta coisa num jogo desse, sabe-se lá, quem que vai decidir, quem tá, como disse o Pascoal, mais inspirado, mais isso. Então, assim,
continuo achando, independentemente dessas opiniões, da opinião do Braz, que não há favoritismo, Silas. Não sei se você pensa diferente. Você pode até falar de momentos aí, como a gente falou, o Palmeiras teve um momento melhor, o Flamengo em outro e tal. Todas as vezes que eu entrava para um jogo que eu achava que a gente ia ganhar fácil, eu jogava mal. Olha lá. Eu jogava mal. Quando eu entrava para um jogo, falando, mal, hoje vai ser complicado, jogava bem. Então tem muito disso. Agora, se a gente olhar para o jogo do River contra o Flamengo, que o Flamengo foi campeão, o River havia vencido a semifinal da Copa da Argentina contra o Estudiantes, não o Estudiantes de La Plata do Verón, mas o Estudiantes caseiro por 2-0. Eles vinham de uma sequência de 8 jogos sem perder, e o último jogo que eles jogaram em casa foi contra o Rosário Central. Perderam para o Rosário Central, perderam a invencibilidade, bateram o Boca Juniors na semifinal dessa mesma Copa Libertadores e tinham como dúvida Enzo Pérez, tinham como dúvida Quinteiros, tinham como dúvida Matias Soares, foram para o jogo, eram os campeões da Libertadores, deram um baile no Boca lá no Santiago Bernabéu e vieram para o jogo contra o Flamengo. E todo mundo que assistiu aquele jogo, o Flamengo jogou os últimos 10 minutos de jogo, porque o River foi superior o jogo todo. Até as mudanças lá que o Gallardo fez, tirou o Nacho Fernandes, colocou o Lucas Prato, e o Jorge Jesus fez o contrário. O Jorge Jesus tirou Gerson, tirou o Ilharão, colocou Diego, colocou Vitinho, e a última, quando o Flamengo já tinha virado para 2-1, colocou o Pires da Mota no lugar do Arrascaeta. Então, quer mais favoritismo do que isso? E quem ganhou? O Flamengo ganhou. O Flamengo não era o favorito. Então, para esse jogo, não tem. O Santos teve muito mais chances de gols contra o Palmeiras, já na final da Libertadores, entre Santos e Palmeiras no Maracanã. E quem ganhou o jogo foi o Palmeiras, num cruzamento do Rony, que não era para estar ali, e um cabeçaço, uma cabeçada do Breno Lopes, que tinha acabado de entrar. Então... esse argumento do Braz, é o atual campeão, isso aconteceu em janeiro. Não é que a gente vai ficar em cima do muro, mas se você perguntar qual time é melhor, aí um vai dizer que é o Flamengo, outro vai achar que é o Palmeiras. Eu acho que o melhor time hoje é o Palmeiras, mas não é o Flamengo, mas não é o favorito para ganhar essa final. Opa, já Abel Ferreira falando de Felipe Melo e a importância, a liderança que ele tem, mas eu quero ouvir. Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso.